Olá pessoal, mais uma vez aqui dando continuidade a esse conteúdo relacionado com materiais, processos e design sustentável, onde a gente vai ao final aí englobar toda essa área da sustentabilidade, ecodesign, biomimética, né, processos, ciclos de vida dos produtos. E agora a gente vai falar aqui de forma geral, né, da classificação dos processos. Lembrando, gente, que essa parte do conteúdo, né, dos processos que eu estou passando aqui para vocês, ela é muito generalista, tá certo? Não dá para a gente tratar de todos os processos, de todas as nuances que traz essas informações, né, dos processos de fabricação para os produtos em uma aula de 20, 30 minutos. Não dá. Então, o que eu vou passar para vocês aqui é um resgate das informações para que vocês possam, de alguma forma, buscar de forma mais ampla cada contorno desse que eu apresento para vocês aqui. Né? Se eu falo de conformação, a gente tem uma série de informações importantes. Se eu falo de fundição, a gente poderia passar aqui 2 horas falando sobre fundição, temperatura de processo, vantagens, desvantagens, etc. Então, assim, o que eu vou passar para vocês aqui, de fato, é um apanhado geral para que vocês possam, né, buscar essas informações de forma mais ampla, ou na rede, ou nos livros. Na biblioteca tem alguns livros aí que relacionam aí com os processos de fabricação de materiais. Então a gente pode, né, iniciar essa classificação dos materiais, e aí eu estou falando aqui de forma muito geral, porque eu estou falando de materiais cerâmicos, metálicos, materiais poliméricos, tá certo? Então eu estou fazendo uma classificação geral dos materiais. Então a gente tem a conformação, a usinagem, a fundição e a fabricação aditiva, tá? Então a gente tem conformação de materiais cerâmicos, conformação de materiais poliméricos e conformação de materiais metálicos. Usinagem, a gente tem usinagem de material polimérico, que é ali para dar acabamento, e tem usinagem também de material metálico. Fundição, a gente tem fabricação de material metálico, cerâmico e material polimérico na fundição também. Fabricação aditiva, normalmente eles são de materiais poliméricos, mas tem também a fundição aditiva, por exemplo, a metalurgia do pó. Ela é um processo de fabricação de material metálico, onde o pó ele é sinterizado, derretido e depositado numa cavidade. Isso aí também é uma fabricação aditiva. Então, o que eu mostro aqui nesses 4 tópicos é, de fato, uma classificação generalista para a gente falar rápido sobre a classificação, né, sobre o entendimento dos processos de fabricação dos materiais, certo? Então a gente tem aqui a conformação do material, que geralmente é metálico, mas isso também acontece com materiais poliméricos, eles são submetidos a tensões, né? E aí o que acontece? Cada material ele suporta ali uma tensão, certo? Então essa conformação ela vai no limite do escoamento do material. Tá certo? Por exemplo, uma panela de pressão, ela é fabricada através de uma chapa de alumínio, por exemplo, e aí esse material ele é conformado até se conformar na mesma forma de uma panela de pressão, tá? Mas aí o que acontece ali? O alumínio metálico, né? Ele suporta aquele escoamento, ele suporta aquela conformação, tá certo? E essa conformação mecânica, veja, se vocês forem ver outras referências bibliográficas e tudo mais, aí às vezes tem uma referência bibliográfica que ela classifica de um jeito, às vezes tem outra referência bibliográfica que classifica de outro jeito, mas existe uma semelhança entre as referências. Aí quando você vai para a área do design,
Tem alguns livros que falam mais sobre materiais metálicos nos processos de fabricação. Tem outros que falam mais sobre materiais poliméricos, tá? Então, assim, aí depende um pouco da referência que você está estudando, certo? Mas, basicamente, as conformações, elas são feitas no seu estado frio, no seu estado plástico, ou seja, com um pouco de temperatura, e no seu estado líquido, que é no estado totalmente fundido. Porém, no estado fundido, é tão específico os processos de fabricação no estado fundido que aí eles colocam a fundição como sendo uma parte como sendo uma classificação específica no processo de fabricação, mas é um tipo de conformação também, tá? Então, a gente, por exemplo, na conformação a gente tem aí a laminação, a gente tem extrusão, a gente tem a trefilação, que é para fabricação de fios, tá? A gente tem um forjamento das peças, a gente tem um forjamento né, de peças metálicas, por exemplo, onde tem, aí a gente tem colocado um tarugo, que é uma forma que a metalúrgica ela comercializa ali os materiais, alumínio, aço, etc. Então tem um tarugo, aí esse tarugo ele é colocado numa cavidade onde ele é martelado. Então, no forjamento existem vários tipos de prensas, existem vários tipos de martelos para poder forjar aquele material naquela cavidade. E aí, por exemplo, tem a estampagem, conformação de chapas, né? Onde a gente tem aí, para conformação, a gente tem as vantagens, né, de uma alta produtividade. A gente tem um material ali que ele, por ele ser altamente produtivo, ele consegue gerar uma quantidade de lucro maior para a empresa, né? Então, a posição econômica para, né, grandes lotes de produção ali faz com que o material, né, aquele produto, ele consiga ser largamente produzido, ele possa ser largamente fabricado ali. E como eu falei nas aulas anteriores, a questão da indústria, ela entra exatamente nessa questão do custo, né? Então, quanto mais se fabrica, menor o custo unitário por peça, né? Uma das desvantagens assim, da conformação dos materiais metálicos ou poliméricos é o preço das matrizes, né? As matrizes elas são muito caras, né? Tem um pouco menos de flexibilidade com relação a... Se você faz uma matriz e você erra na medida dela, né, fabricar uma matriz aí, ela deve custar aí em torno de 30 mil a 150 mil reais, né? Então, essas matrizes, elas, de fato, elas são caras, e se usar um aço já fica mais caro ainda, entende? Então, por exemplo, a gente tem a conformação de palmilhas, né, de material polimérico. Aquelas matrizes para fabricação daquelas palmilhas ali, elas são caras. As sandálias havaianas também, tá? Então, tudo entra aí dentro da conformação, tá? Gente, por exemplo, você olha para uma chapa, né, para uma chapa de metal, né? E aí você imagina a quantidade de processos que passa a lataria de um carro, a funilaria de um carro ali, né? E aí você vê que aquela conformação ali, ela tem que dar exatamente ali naquela posição do automóvel, né? Então, aquele metal, ele consegue ser conformado. E aí, como eu falei para vocês, a conformação ela pode ser a quente, no seu estado, ela pode ser a frio, no seu estado plástico, um pouquinho quente, e no seu estado fundido, tá certo? E aí a gente vem para a usinagem, que é basicamente a retirada de material, tá? Pode acontecer também nos materiais metálicos, pode acontecer também nos materiais poliméricos, tá certo? Professor, pode acontecer no material cerâmico? Eu acho que pode, porque a gente, por exemplo, os porcelanatos, né, quando eles estão sendo aplicados, vamos lá, ele vai ser colocado ali na parede num lugar que tem um registro. Ele vai ter que ser feito um orifício ali.
aquela fabricação daquele orifício é um processo de usinagem, tá? Então, usinagem, ela é a remoção do material para criar uma forma desejada, tá certo? Então, tem uma precisão dimensional ali, né, naquele material. Então, o material, ele com aquela precisão daquela broca, é um material que ele consegue ser bem usinado. Então, criar formas complexas, né, ou detalhes impossíveis de outros processos. Por exemplo, você tem um determinado material metálico que ele não pode ter sido fabricado com um determinado orifício. E aí vem uma fresa, vem uma broca, e aí desgasta aquele material ali, e aí consegue fazer a fabricação daquela determinada forma numa peça metálica ou numa peça polimérica, tá certo? O processo da CNC, né, ele é um processo, por exemplo, de materiais metálicos que usa o conceito da usinagem, ou seja, usa a retirada de material, tá certo? E aí a gente tem aqui, vamos lá, a gente tem aqui a fundição, né, como eu falei para vocês, é um tipo de conformação de material, só que o material vai estar no estado líquido, tá certo? Tanto o material metálico, ele passa da sua temperatura de fusão para que ele fique no seu estado líquido, tá certo? No material polimérico também, gente, principalmente nos termoplásticos, tá? Então, veja, nos materiais poliméricos termoplásticos, que são aqueles materiais poliméricos que podem ser reprocessados, a gente tem a fundição, ou seja, a gente tem ali a injeção do material na cavidade. E quando é injetado esse material, ele está no seu estado fundido, ou seja, a temperatura de fusão do material ela foi atingida e o material está no seu estado líquido, tá certo? E aí ele é injetado para dentro de uma cavidade. No material metálico também existe injeção de materiais metálicos, tá? Principalmente ali materiais que têm um ponto de fusão menor, eles são injetados em matrizes, né, nas cavidades das matrizes, dos moldes, com temperatura de fundição maior, tá certo? Então, assim, um alumínio, ele pode ser fundido dentro de uma matriz de aço. Por quê? Porque o aço tem o ponto de fusão lá em 1300, 1400 e o alumínio tem ali por volta de 600. Um chumbo, por exemplo, pode ser fabricado, um material de chumbo pode ser fabricado numa matriz de aço. E o legal é que ela pode ser reaproveitada, tá certo? Então, a fundição, gente, é simplesmente o derretimento do material para ser colocado numa cavidade e depois ser solidificado. E aí aquela matriz ela abre e dá origem à peça. Nos materiais metálicos, normalmente, precisa-se fazer um processamento posterior, como retirada de rebarbas, uma certa usinagem para fazer um furo, para fazer uma fresa, para fazer uma cavidade, tá certo? Para fazer ali uma determinada ranhura, por exemplo, certo? Nos materiais poliméricos, precisa ser cortado ali o bico de injeção, a parte que fica o bico de injeção, por exemplo, aqui, ó. A gente tem esse potinho de plástico aqui, e aí, ó, tá vendo aqui, ó, isso aqui é o bico de injeção. E olha que interessante, gente, aqui a gente tem dois tipos, a gente tem aqui dois bicos de injeção, tem esse aqui e tem esse aqui, ó, tá vendo? Se eles não fizessem, certamente ele é processado assim, ó, dentro da matriz, tá vendo? Material polimérico. E aí tem um bico aqui que vem e alimenta isso aqui e outro aqui que vem e alimenta isso. E ele fecha perfeitamente, ó. Tá vendo, ó? Então, uma medida dessa daqui, ela tem que dar certo, gente, ó. Eles fizeram até um orifíciozinho pequenininho aqui, ó, que aí, ó, ele fecha, ó. Que interessante, ó. Tá vendo? E aí, o que acontece? Esse material, ele foi feito em uma matriz só. A tampa não foi feita em uma matriz e o corpo foi feito em outra. Então, eles usaram um mesmo molde para poder fazer a injeção desse
material, tá vendo? Ó? E aqui, ó, ele tem aqui uma espessura bem fininha, tá vendo? Que vai permitir, e obviamente esse teste aqui, ó, ele é feito também para saber quanto de abertura e quantas vezes ele consegue abrir e fechar, certo? E a fabricação aditiva, gente, a gente conhece muito bem, que é a fabricação, a deposição de material no corpo, né? Então, numa superfície. Então, essa fabricação aditiva é simplesmente a impressão 3D que a gente vê lá nos laboratórios do CCAE. Né? Então, a gente tem os laboratórios de design lá que tem algumas impressoras 3D e a gente pode fazer essa observação, tá certo? E é simplesmente a impressão 3D do material, ou seja, ele vai depositando o material no 2D e, obviamente, vai cada vez mais construindo aquele produto ali. E, obviamente, tem aí suas limitações de forma, de tamanho, né? Então, assim, não é todo produto, inclusive de materiais também, não é todo material que ele pode ser fabricado por essa fabricação aditiva, né? Tá? E existem aí outros tipos de fabricação aditiva que eu posso falar um pouco mais lá na frente para vocês. E aí uma coisa interessante aqui, gente, temperatura de fusão. É muito importante a gente saber. A gente vai fazer a aplicação, né, de um produto. E aí a gente precisa saber se aquele produto de fato vai suportar aquela temperatura. A gente precisa saber se aquele material ele vai suportar uma temperatura de trabalho que passe ali dos 50 graus, dos 60 graus, dos 100 graus, dos 5.000 graus. Aí você pergunta assim, professor, mas tem alguma temperatura de trabalho que é submetida aí a 5.000 graus? Gente, o ônibus espacial, por exemplo, os foguetes, quando estão entrando em órbita, eles ultrapassam a temperatura de 6.000 graus. Vocês podem pesquisar aí. Então, qualquer material que não consiga suportar essa temperatura, ele vai derreter e, obviamente, o foguete ou o transporte ele vai explodir ali. Tá? Então, a temperatura de trabalho ela é a temperatura no qual o material ele vai ser colocado para ser usado. A temperatura de fusão, né, a gente tem a temperatura de fusão, a gente tem aí materiais metálicos, né, que eles passam pelo aumento da temperatura e se derretem. Então, quando esse material, a temperatura de fusão é basicamente isso, gente. Vai subir na temperatura quando o material deixa de ficar sólido para ficar no estado líquido, aí sim a temperatura de fusão. A gente colocou aí, ó, acabei colocando aí 600 graus e 1.600 graus a faixa de temperatura dos metais, tá? A gente vai fazer uma correção aí, que existem metais com temperatura, gente, de fusão de menos 35 graus, que é o mercúrio, tá certo? Então, o mercúrio, eu acho que menos 35, menos 30 graus, é por aí, é bem baixo. Obviamente, não dá para o professor decorar tudo, mas é um material que um metal que ele é líquido na temperatura ambiente. Então, ele só endurece quando ele baixa a menos de 35, menos 40 graus, aí é que ele começa a ficar no estado sólido, tá? E aí a gente, obviamente, tem os aços aí que ultrapassam aí a temperatura dos 1.600 graus, tá certo? O chumbo, gente, ele é menos do que 600, tá? Então, aí por volta de 400 graus, 350 graus, o chumbo ele já consegue se derreter também. Então, desconsiderem esses 600 graus aí, que aí eu acabei lembrando aí do chumbo e do mercúrio, tá bom? E aí a faixa de fusão dos materiais poliméricos, a gente tem aí entre 80 e 260 graus Celsius. Eu não sei se existe
obviamente, gente, eu posso falar essas temperaturas aqui para vocês e daqui a 10 anos a gente ter um material polimérico que suporte aí 300 graus. Né? Então a gente tem materiais que suportam, materiais poliméricos que suportam um pouco mais porque eles são compósitos. Tá? Às vezes tem ali um nanocomposto que tem cerâmica dentro do material e aí faz com que esse material acabe suportando altas temperaturas. Tá certo? E a temperatura Então, gente, aqui eu coloquei uma frasezinha aqui, ó. Compreender as temperaturas de fusão é crucial para o processamento e aplicação dos materiais. Tá certo? Então, essa temperatura de processamento, gente, ela é quase, por exemplo, num processo de injeção, a temperatura de processamento ela é um pouquinho acima da temperatura de fusão do material. Então, se o material se funde ali em 200 graus Celsius, a temperatura de processamento ela pode ser em 230 graus, tá? Tem que tomar cuidado com a temperatura de degradação do material, que a temperatura de degradação é exatamente o ponto onde as partículas dos materiais elas não conseguem mais se unir. Elas são separadas e aí os átomos eles não conseguem se unir mais, elas se degradam ali. Então o material ele acaba entrando em estado de degradação, certo? Então essa temperatura de processamento requer temperaturas adequadas que geralmente excedem a temperatura de fusão, como eu falei para vocês, né? E, por exemplo, professor, mas e se eu estiver fazendo a fabricação de um metal no seu estado plástico? Ele passa a temperatura de fusão? Não, é a temperatura um pouco abaixo da temperatura de fusão, porque é para deixar o material apenas maleável, tá certo? E aí a gente vem para os processos de fabricação de materiais poliméricos. Eu coloquei aqui 3 importantes tipos de materiais, que é o de injeção. E esse material de injeção, esse processo de injeção, ele é simplesmente o processo de fabricação mais usado para a fabricação de materiais, certo? Principalmente poliméricos, tá bom, gente? Então, a maioria das coisas que a gente, com certeza, vocês estão do lado de alguma coisa que foi injetada. Eu vou mostrar aqui, ó, por exemplo, isso aqui foi injetado. Tô com a GoProzinha aqui, ó, foi injetada ela, a parte da carcaça aqui foi injetada. Tem outro potezinho de remédio aqui, ó. Tilenol foi injetado. Olha, garrafinha de Maia foi injetada. Isso aqui foi injetado. A aba do boné aqui, ó, ela foi injetada. Então, assim, é muita coisa injetada, gente. Aqui, ó, as hastes do meu óculos, ela foi injetada. As lentes também, elas são injetadas, tá? Então, é basicamente isso, tá, gente? Então, esse processo de injeção, ele é amplamente utilizado para a produção de peças poliméricas que têm um formato complexo. Então, o design ele ganhou muito quando o processo de injeção que surgiu aí, e ele veio da fundição de materiais metálicos, tá? O processo de injeção ele veio da fabricação de materiais metálicos. Então, ele é muito interessante nesse sentido, tá certo? É um método que permite aí alta precisão e repetibilidade da produção, ou seja, a processabilidade do material ela é imensa. Ó, gente, tem um aqui que tem uma tampinha, aqui a tampinha tá quebrada, ó, tá vendo, ó? Que interessante. A tampinha ela quebrou, ó, tá vendo? E aí, olha que interessante, esse daqui ele foi fabricado por injeção. E aí, só a injeção permite que isso aqui seja feito, ó. Tá vendo? Ó, você colocar uma medida exata e aquele produto ele conseguir ficar exatamente naquela medida.
Tomara que caia alguma coisa sobre esses processos de fabricação. Porque assim, sabe, gente, a minha preocupação é quem é que elabora essa prova, sabe? E às vezes eu vejo assim, umas questões assim tão que não são usuais, elas não são práticas, né? Digamos, e de certa forma ela quer muito mais reprovar do que extrair um conhecimento, sabe? Então assim, era tão legal que caísse coisas sobre injeção, coisas práticas do entendimento, né? Coisas, informação ali sobre a extrusão. A extrusão, gente, ela é um processo de fabricação muito parecido com a injeção, só que ela faz a fabricação de peças contínuas, tá? Por exemplo, tubos, perfis, e aí a extrusão ela pode ser, por exemplo, um tijolo. Um tijolo ele é fabricado num processo de extrusão, lá em cerâmica. Eu estou falando aqui de material polimérico, tá? Mas a extrusão ele é para a fabricação de peças contínuas, certo? Perfis, perfilados, tá? O que mais? Tubos, certo? Uma telha, um tijolo também, ali no caso dos materiais cerâmicos, eles podem ser fabricados aí e são fabricados em grande escala. E o sopro, né, esse processo de fabricação fantástico aqui, ele procede o processo de fabricação da injeção, porque o Parizon ele precisa ser fabricado, né, ou seja, ele é uma peça injetada e depois ele é colocado numa cavidade onde é soprado ar quente e aí aquele material ele se expande, certo? E aí compõe a cavidade, ou seja, toda a parte da cavidade é colocado o sopro dentro do Parizon, um sopro de ar quente e aí aquela peça ela tem a cavidade e aí são fabricados aí as garrafas de polímero, tá? Lembrando, gente, que olha, eu acabei colocando aí como é falado, né? O sopro é utilizado para a fabricação de objetos ocos como garrafas e recipientes plásticos. O certo é ir recipientes poliméricos. Acabei caindo no erro comum aí que é usado, né? Então a gente acaba falando de plásticos a vida toda. Eu nunca deixo de praticar esse erro, gente, porque todo mundo dá esse pote de plástico, tal, plástico, e não é plástico, é polímero, tá certo? Então o certo é polímero. Eu vou fazer essa correção aí e vou deixar, tá bom? Então assim, se cair alguma coisa na subjetiva, alguma questão subjetiva e trate o material polimérico como plástico, faça a correção. Material plástico, na verdade, é chamado de material polimérico, porque plástico é uma propriedade. Foi até bom a gente citar esse erro aqui para que a gente possa apontar ele da forma como ele é. Tá certo? Então aqui, ó, alguns processos materiais metálicos, repetindo, né? Então, a gente tem a usinagem, como eu falei para vocês, a fresa, o fresamento, a furação, tá? Ela é um tipo de usinagem e tem essa questão da precisão do acabamento. A fundição, moldando os metais líquidos, ou seja, o metal ele é derramado para dentro de uma cavidade. E aí você pergunta assim, professor, mas e o aço? Como é que o aço é fabricado dentro de uma cavidade se não existe uma peça que possa suportar uma alta temperatura? Aí eles são fabricados nos moldes de areia. Os moldes de areia são peças com características dos materiais cerâmicos, obviamente. Elas têm uma superfície na cavidade que suportam ali altas temperaturas. E aí essa areia, ela suporta altas temperaturas e eles têm também aditivos aglomerantes que podem suportar o peso do material metálico também, tá certo? Então, a fundição de materiais metálicos, elas são usados aí para fabricação de moldes em areia. Vantagem: peças complexas, peças grandes podem ser fabricadas. Desvantagem:
o reaproveitamento das matrizes, o reaproveitamento dos moldes, eles não podem ser reaproveitados. O material do molde de areia pode ser reaproveitado, mas a forma ela não pode ser reaproveitada. Então, o que acontece? Aquela peça, aquele molde, ele vai ter que ser triturado novamente, colocado aglomerante novamente, e ser fabricado uma nova matriz para ser derretido uma nova peça ali que serve para a fabricação de peças de tratores, tá? Então, peças grandes ali, elas passam a ser fabricadas, tá? O forjamento, como eu falei para vocês, é a conformação dos materiais metálicos e eles podem ser fabricados no seu estado plástico ou no seu estado sólido, tá certo? No seu estado sólido ali os materiais como alumínio, né, materiais moles, digamos assim, tá? Por exemplo, se alguém perguntar como é que é a fabricação da moeda, né? A fabricação da moeda ela é a cunhagem. Então, ele é um tipo de forjamento que tem ali a moeda, né? Isso tem ali a cavidade e aí aquela peça, aquele material, ele é imprensado a toneladas de pressão, tá? E aí ele vai compor exatamente o desenho que está na cavidade da matriz. Então, a gente tem aí, dentro do processo de forjamento, a gente tem vários tipos de processos. Então, é importante que vocês possam buscar aí os vários tipos de conformação, os vários tipos de forjamento. Mas aí a gente tem aí o recalque, a gente tem a cunhagem, a gente tem a calandragem, por exemplo, é um tipo de fabricação de chapas, tá? E depois a gente tem a conformação de chapas, tá certo, gente? Então, é basicamente isso aí. Nos processos para materiais cerâmicos, a gente tem aí também, tem uma coisa interessante, gente, que é para esses processos aqui de materiais cerâmicos, que é o seguinte, é importante saber que para o processo material cerâmico, existem algumas etapas que elas são em comum para todos os processos de material cerâmico, que é o quê? A retirada da matéria-prima, a preparação da matéria-prima, que é a retirada das impurezas, tá? Então, a matéria-prima ela é misturada, se tiver com pouca umidade, é adicionada umidade, para que aquele material ele vire uma barbotina, ou seja, é aquele material líquido, tá? Um vaso sanitário, por exemplo, ele é transformado, né, a matéria-prima ali ela é transformada numa barbotina que ela é misturada com água, tá certo? E com agentes aglomerantes que ajuda também na composição daquela peça depois que a água sai, certo? Então, preparação da matéria-prima, retirada dessas impurezas, colocação de água, de umidade para que ele vire a barbotina. Depois esse material ele é misturado e colocado na cavidade. Depois ele passa por um processo de secagem e acabamento. Tá bom? E aí esse acabamento ele pode vir uma pintura polimérica, pode vir uma pintura metálica, pode vir uma pintura também cerâmica, dependendo do tipo de aplicação do material cerâmico, se ele é um revestimento, se ele é uma cerâmica branca, se ele é uma cerâmica vermelha, tá bom? Depende muito da aplicação que esse material ele vai ser passado, que esse material ele vai ser processado, tá bom? E aí a gente tem basicamente a conformação, né, como eu tinha falado para vocês aí, é um processo dos materiais que envolve moldar o material em sua forma desejada, tá? Então, por exemplo, um vaso sanitário, um prato, né, eles passam por esse processo de conformação, onde, mais uma vez, tem a matriz, tem uma cavidade, e aí esse material ele é despejado nessa cavidade. Aí, o que acontece, gente? Prestem atenção. Nos materiais metálicos e nos materiais poliméricos, termoplásticos, a gente precisa de temperatura para ele ficar mole, não é?
Nos materiais cerâmicos, para ele ficar mole, para ele ficar líquido, a gente precisa de água, certo? Precisa de água. E o que acontece se eu pego algo com água e aqueço muito, eu aumento a temperatura? Preste atenção, nos materiais metálicos e poliméricos termoplásticos, esses materiais com alta temperatura eles vão ficar líquido. No material ele está sólido, fica líquido. No material cerâmico ele está líquido. Aumentei a temperatura, o que eu faço com a água? Eu retiro a água, então a água escapa de dentro do material, certo? E o material fica sólido, certo? Então esse prazo é crucial para garantir que o produto tenha uma geometria correta antes de passar pela sinterização, tá certo, gente? Então é importante que esses produtos eles passem aí pelo aquecimento, né, para que eles possam ali obter uma forma final desejada, uma forma final com acabamento impecável, tá certo? Depois ele obviamente passa por esse processo. Então, o processo de sinterização dos grãos de material cerâmico são aquecidos a temperaturas elevadas. Veja, gente, ó, tem um detalhe aqui que é o seguinte: esse processo de conformação aqui, que são basicamente, pode acontecer a sinterização? Pode, mas não todo material cerâmico passa pela sinterização, tá ok? Então, assim, existe derretimento de partículas no material cerâmico? Existe, porque tem partículas metálicas ali dentro deles também. E os materiais cerâmicos, eles passam aí por temperaturas de 1.400 a 2.000, 3.000 graus para eles serem conformados, a depender do tipo de material e aplicação do produto. Tá bom? Então veja, quem dita o processo é o material, como eu falei para vocês, tá certo? E quem dita o material é a função e o custo desejado do produto final, tá certo? Então isso tudo é projetual, isso tudo depende do projeto de design, tá certo? Uma coisa interessante é, na conformação, o material ele está líquido. O material cerâmico está a barbotina, né? Ele está no material líquido, aumentou a temperatura, retirou a água, ele endureceu. Na sinterização, que é um processo que alguns materiais cerâmicos eles passam, né? É um processo onde os grãos de material cerâmico eles são aquecidos a temperaturas elevadíssimas, sem atingir o ponto de fusão, para promover a fusão de partículas, certo? Então, assim, o material cerâmico ele não vai atingir a temperatura de fusão dele, certo? Mas vai promover a fusão de pequenas partículas, tá? Metálicas, para melhorar essa densidade do material. Veja, o material em si, ele não... Até porque o material cerâmico, gente, ele se degrada antes de fundir, tá? Então, assim, ele vira cinza, né, antes de fundir. Então, o que acontece? O material cerâmico, quando ele é submetido a temperaturas, partículas são fundidas, não o material. Então, partículas são fundidas. Se tiver uma sílica, por exemplo, lá dentro, areia, aquela sílica ali, ela se funde e se aglomera com outras sílicas, com outras partículas silicosas dentro do material, tá certo? Esse processo é fundamental para melhorar as propriedades mecânicas e térmicas do produto final. Vendo, gente, como é necessário, né, que essa observação do projeto de design ela aconteça, tá certo? Então a gente tem aqui a fabricação aditiva, normalmente acontece com os materiais poliméricos, certo? Mas existe também, por exemplo, como eu falei para vocês, a metalurgia do pó é um tipo de fabricação aditiva que os materiais cerâmicos eles passam, tá bom, gente? Então tem o FDM, que é o Fusion Deposition Modeling, que é simplesmente a deposição de filamento polimérico, né, que acontece com o material. Então é um processo de extrusão. Ele leva esse conceito do processo de extrusão, onde o material ele é derretido e passado por um orifício,
e aí ele vai depositando esse material automaticamente, de forma automatizada e gerando ali um produto. Ele faz a impressão meio que 2D, mas aí como a deposição do material ela tem uma espessura, ele vai transformando em 3D, ou seja, altura, largura e comprimento. Tá certo, gente? Tem eu estava tentando lembrar de um tipo de material que ele é muito utilizado aí, que é um material biodegradável, gente. Eu não estou conseguindo lembrar desse material, mas daqui a pouco, se eu lembrar, eu falo para vocês. PLA é o poliácido lático. Ele é muito utilizado nas impressoras 3D e ele tem gente, uma característica sustentável, que ele é biodegradável, tá certo? Ele é biodegradável, poliácido lático. É uma onda esse material, porque ele pode ser reaproveitado. A estereolitografia, gente, é muito parecido, né, com... É uma deposição aditiva, né? Ou seja, é um processo aditivo também, ou seja, vai ser a deposição do material. E aí, esse material, ele é depositado como uma resina e depois ele é curado com ultravioleta, certo? E aí tem o SLS, Selective Laser Sintering, que simplesmente utiliza o pó plástico. Gente, a metalurgia do pó nos metais é muito parecido com isso aqui, porque é depositado o pó numa cavidade e aí o laser ele vem e derrete aquele material e aí as partículas elas se derretem e se grudam uma na outra, tá? Então assim, é interessante porque pega o material, né, funde e as partículas elas se aglomeram uma entre as outras, tá certo? E esse Direct Metal Laser Sintering, ele parece muito com a metalurgia do pó, tá? Que ela vai sinterizar o pó do metal, certo? E essa camada de pó metálico, ela é também derretida, certo? Através do laser, né? Tem um que é também com gás, né? Com o tipo maçarico. E aí tem aqui a matriz, a cavidade, o pó é derramado dentro dessa cavidade e aí vem um maçarico e derrete todas as partículas. Nesse caso aí é com laser, tá? Então é basicamente isso aí, gente. Aí a gente tem aqui os tipos de corte, né? A gente tem, gente, com resíduo e sem resíduo, que aí ele chama aí de com cavaco ou sem cavaco, né? Ou seja, existem os tipos de corte que, por exemplo, usam aí serras, usam tesouras, tá? E aí tem alguns tipos de corte que ele tem resíduo e tem outros tipos de corte que não tem resíduos, tá certo? O corte com cavaco envolve a remoção de material em forma de lascas, enquanto o corte sem cavaco utiliza métodos que não geram resíduos sólidos, como o laser e o plasma. O plasma, gente, é tipo uma solda mesmo, que ele vai derretendo o material vai ficando líquido ali, vai caindo, vai cortando aquele material ali. Tem o corte por água também, com jato com jato de areia, sabe? Então, assim, se vocês forem entrar, a gente poderia ficar aqui 1 hora falando só sobre cortes de metais, só sobre cortes de chapas e corte de peças metálicas aí. A gente tem corte do plasma, corte a quente, corte oxicorte, que é um corte usado produto químico. Aí tem o corte com água, tá? Todos esses oxicorte, corte com água, tal, nenhum gera cavaco. Aí a gente tem os cortes mecânicos, né, como usinagem também, que aí é um corte com serra, tá? Eles sim geram cavaco. Aí, por exemplo, tem um corte com fresa, tá? Então, caramba, se a gente fosse falar aqui só de corte, a gente ia passar em mais 44 minutos falando só sobre cortes.
E aí a gente tem as rebarbas, a gente vê aqui uma peça acabada, tá vendo? Então a gente tem as rebarbas dessa peça e depois essa peça aí ela passou pelo processo de lixamento, tá? Para poder compor aí essa peça de forma acabada, tá certo? Vou dar uma corridinha aqui, gente, para a gente não passar. Mas a rebarba, ela é exatamente esses excessos de material que eles são, que eles surgem ali após a fabricação dos materiais, tá? E aí a gente tem aqui a porosidade, que acontece também nos materiais metálicos, nos materiais cerâmicos e nos materiais poliméricos, quando tem aí a injeção, a colocação de ar, no momento da mistura ali, o material, ele fica com essas bolhas de ar. Então, existem alguns métodos também que fazem a retirada desses materiais gasosos, né, de dentro no momento que o material ele passa por uma temperatura, gases eles são gerados também ali. Tá certo, gente? Então, na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre a cadeia produtiva e design, tá bom?